Olá, me chamo João Philipson, sou aluno de Medicina Veterinária da UFPS Setor Palotina e hoje falarei sobre a segunda parte da disciplina de doenças dos suínos, começando pela doença da parvovirose suína, que é uma doença presente em todas as grandes suínas, é um vírus resistente, transmitido de forma vertical e horizontal, causado pelo parvovírus suínos. Ele persiste no ambiente por meses e esse vírus ele apresenta tropismo por células de multiplicação, que são tecidos embrionários e tecido linfóide, e acaba infectando embriões ou fetos. Em porcas gestantes não imunes, ela pode ser controlada através da vacinação ou com a exposição precoce de matrizes e materiais potencialmente infectados. É a principal doença investigada em casos de problemas reprodutivos. A porca ela deve ser imune a apresentar anticorpos contra a parvovirose. Nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário, quando ocorre a migração para o útero com fixação dos embriões, responsáveis pela produção de estrógeno, sinalizando a prenhez. Esse estrógeno ele causa uma modificação na circulação do útero e a prostaglandina não atinge a corrente sanguínea, não atingindo os ovários e evitando a lise dos corpos lúteos, que é necessário de 4 a 5 embriões viáveis no útero, no mínimo, para desencadear esse processo. As leitosas elas tornam-se susceptíveis à infecção aos 5 e 6 meses de idade, quando desaparece a proteção passiva. Por essa razão, o risco de problemas reprodutivos é alto em fêmeas de primeira gestação. O parvovírus ele tem uma migração lenta dentro do útero, afetando um embrião por embrião até afetar todos. É uma migração muito lenta, né? Então ela pode durar uma gestação inteira. Então muitos embriões eles podem ser absorvidos ou mumificados, e quando a leitoa está bem evoluída, apresentando anticorpos, não há manifestação da doença. Quando isso ocorre, na hora do parto, muitos leitões estão mumificados, não produzindo cortisol fetal para estimular as contrações e o parto. Então a fêmea ela acaba não parindo, ela não entra no ciclo novamente e é descartada. Após a introdução do vírus na propriedade, sua difusão é rápida e em torno de 3 meses todos os animais podem estar sorologicamente positivos. A patogenia do parvovírus ela varia conforme o estágio de desenvolvimento fetal. Infecção nos primeiros 30 dias de vida intrauterina, infecção entre os 30 a 70 dias de gestação e infecção a partir dos 65 a 70 dias de gestação. Nesse caso aqui, os fetos já possuem uma certa competência imunológica, eles vão produzir o anticorpo e reagem à infecção, não ocorrendo sinais clínicos da infecção. O principal sinal clínico da parvovirose é o nascimento de leitegadas reduzidas, com presença de fetos mumificados de diferentes tamanhos, juntamente com leitões normais. O retorno ao cio, gestante vazia e atraso na data do parto são outros sinais importantes. A mortalidade neonatal também é observada nesses casos. O diagnóstico ele pode ser pela detecção do vírus, através do exame de imunofluorescência, hemaglutinação e PCR. Entretanto, é mais utilizado para pesquisas científicas. Então, utiliza-se o método sorológicos em leitões recém-nascidos ou em rebanhos e animais afetados, utilizando as técnicas de imunofluorescência direta ou inibição da hemaglutinação, mas não quer dizer que esses animais estejam positivos e são doentes. Os diagnósticos diferenciais para essa doença são a falha de manejo e presença de toxinas, além da leptospirose, brucelose e doença dialgésica. Para prevenir e controlar é necessário a vacinação e colocar as fêmeas primíparas em contato com fêmeas mais velhas para incentivar a imunização. Esse último método ele só pode ser feito em rebanhos que apresentem controle sorológico, sendo livres de leptospirose, brucelose ou pseudoraiva. A vacinação ela pode ser feita tanto no macho como na fêmea, realizada em 2 doses, com intervalo de 15 dias, e revacinação conforme o protocolo. Leitoas, a primeira dose entre as primeiras 4 e 5 semanas antes da cobertura, a segunda dose na primeira a segunda semana antes da cobertura. E já as porcas é aconselhável revacinar com uma dose na lactação, 15 dias após o parto. Agora sobre problemas locomotores em suínos, as principais causas de descarte de porcas, de forma decrescente, se dão pela idade, problemas reprodutivos, problemas locomotores, desempenho, traumas e outros.
Entretanto, um estudo onde a principal causa de descarte era a falha reprodutiva, notou-se que muitas dessas porcas elas apresentavam lesões nos cascos. Algumas fêmeas apresentam ovários acíclicos, que aumentam conforme a diminuição do score corporal. Além disso, notaram a presença de abscessos nos cascos traseiros, e essa que está positivamente correlacionada com a presença desses ovários, demonstrando que problemas inflamatórios também influenciam na capacidade reprodutiva. Quando ocorre a lesão, com o surgimento de processo inflamatório, gerador, com liberação de citocinas, e o organismo ele inicia a produção de proteína de fase aguda, reduzindo o apetite e o score corporal do animal. Além disso, reduz o GNRH, FSH e LH, levando ao retorno ao cio, abortos, leitegadas pequenas, anestro e aumento do intervalo de desmame. Porém, para os produtores de granjas, os problemas locomotores não é um problema muito importante no rebanho, e devido à venda da fêmea no descarte. Não há prejuízos para comprar uma fêmea de reposição, entretanto, perde-se muito. Apesar da alta produtividade das matrizes, há uma alta rotatividade, que acaba mascarando as perdas reprodutivas que desencadeiam o descarte e a morte das matrizes. Lesões nos cascos em suínos. Anatomicamente, há uma almofada plantar, que é um tecido gorduroso com presença de queratina, a sola, a parede do casco e a linha branca, que vai conectar a sola e a parede do casco. As lesões e alterações mais prevalentes no casco são o crescimento e erosão da almofada plantar, devido ao apoio de peso centralizado, quando os pesos são com ferros ovulados, gerando isquemia com consequente necrose. É a lesão mais prevalente no Brasil atualmente. A rachadura entre almofadas plantar solar, rachadura de linha branca, que são locais mais úmidos, rachadura horizontal vertical de parede da unha principal, desuniformidade ou sobrecrescimento da unha principal e sobrecrescimento ou amputação da unha acessória. O diagnóstico das lesões nos casos é muito importante para definir a gravidade do problema. Deve-se examinar 10% do plantel de fêmeas ou 100 fêmeas e realizar a avaliação na maternidade com as fêmeas deitadas. Utilizar uma lanterna para visualizar melhor as lesões, avaliar apenas os membros pélvicos, avaliar as lesões e atribuir os scores de 0 a 3, considerando apenas o score mais grave de cada lesão. Os fatores predisponentes para o surgimento das lesões são a genética, nutrição, ambiente e manejo. Em relação ao piso, são fatores importantes a umidade, aspereza, irregularidade e superfície de apoio. As interações sociais e movimentos são importantes, pois predispõem à lesão nos casos importantes. A nutrição também é muito importante, porque com ela pode ocorrer a deficiência de macro e micro minerais, principalmente de zinco, cobre e manganês, e para prevenir isso é necessário um diagnóstico e monitoria do problema, corrigindo a aspereza, a umidade, a regularidade do piso, fazer o uso tópico de pomadas específicas e de mineralização complexados na forma orgânica para o fortalecimento do tecido queratinizado, e também fazer a melhoria dos cascos, e em granjas que o casco cresce muito, é necessário realizar o casqueamento periodicamente. A osteocondrose ela é um distúrbio no processo de ossificação endocondral, que é um problema na formação dos ossos. Basicamente é uma ossificação utilizando um molde de cartilagem. Entretanto, por motivos desconhecidos, em algumas regiões formadas de condrócitos sofrem uma parada de vascularização, ocorrendo hipóxia e necrose. Essa área de necrose é movimentada para a região do osso, diminuindo a quantidade óssea, causando uma irregularidade, tornando-se um ponto de fragilidade. Essa fragilidade ela deve ser pela base precária, né? E a nutrição da cartilagem é ineficiente devido à espessura e acaba aumentando a área de necrose. As principais causas são o trauma, a nutrição, velocidade de ganho de peso, isquemia e genética. Sabe-se que a osteocondrose é congênita, onde todos os animais apresentam, porém fatores genéticos e ambiente determinam a gravidade da lesão e o metabolismo das cartilagens dos jovens, permitindo o reparo.
e lesões não reparadas causam sintomas. As principais manifestações clínicas são artrite, mais notada na articulação radiomerular, sendo bilateral, com hipertrofia de membrana e produção de líquido sinovial, podendo destacar a cartilagem. Vai formar osteocondrite dissecante, liberando colágeno e potencializando a inflamação. Também temos a apofisiólise, que é uma fratura da tuberosidade isquiática, ocorre principalmente em fêmeas primíparas, no último terço da gestação. E também temos a epifisólise, que é uma fratura do colo do fêmur, que ocorre mais em suínos jovens, podendo ser bilateral, apresentando muita dor e apoiando os outros membros. Então o animal acaba sendo eutanasiado. Como prevenção, deve-se ter cuidado especial na fase entre 2 a 5 meses de idade, para não causar trauma, utilizando pisos para leitoas de qualidade, né? Manipulação calma dos animais, cuidar na hora de carregar e descarregar o animal, controlar o GPD para não sobrecarregar o animal, controlar o uso de drogas que possam interferir na formação de cartilagens e o uso de minerais e vitaminas que acabam melhorando as cartilagens. Agora sobre a micotoxicose, ela é causada pelas micotoxinas, metabólitos tóxicos e carcinogênicos produzidos por fungos que crescem em grãos. Para que a produção ocorra, são necessárias condições como o oxigênio, a água e a temperatura ideal, danos no grão, que é devido a perfurações ou quebra, e podem ser encontrados tanto no campo, no armazenamento ou no coxo do animal. Entretanto, algumas espécies preferem certos ambientes, como o aspergillus, o claviceps e o penicillium. Eles preferem o armazenamento. Acabam produzindo então as toxinas alfatoxinas e acrotoxina A. Já a Fusarium produz as toxinas no campo, principalmente em regiões úmidas, sendo elas a zearalenona, fumonizinas e tricotexanos. A micotoxina, ela não apresenta cor, cheiro ou sabor. Então, elas podem acabar sendo produzidas por mais de um fungo, e um fungo ele pode produzir mais de uma micotoxina. Além disso, a presença do fungo não implica a presença de micotoxina, e a destruição do fungo não elimina a micotoxina. Como são compostos orgânicos de baixo peso celular, causam baixa capacidade imunogênica. O aparecimento de micotoxitose ele depende da quantidade das rações, manejo do ambiente, desafios na granja, como confecções e dose de micotoxina, e também o tempo de ingestão, a interação entre a micotoxina e a categoria do animal. Como consequência, a perda nutricional, perda de peso do grão, diminuição do desempenho dos animais. Eles apresentam ações estrogênicas, cardiogênicas, mutagênicas e teratogênicas e acabam causando imunossupressão. No sistema imune, causa diminuição da síntese proteica, da proliferação celular e da fagocitose e aumenta a produção de radicais livres. A intoxicação ela pode se manifestar de forma aguda e crônica e acaba levando à diminuição do consumo de alimento, aumento da conversão alimentar com redução do ganho de peso diário e imunossupressão. As principais micotoxinas que afetam os suínos são os fungos do gênero Aspergillus, que é a aflatoxina e a acrotoxina, são as mais tóxicas. Tem os fungos do gênero Fusarium, que então é a zearalenona, fumonicina e tricotexanos. E também temos os fungos do gênero Claviceps, que é o ergot. E apenas a aflatoxina é um metabólito secundário das Aspergillus flavus e parasitos, contaminando de forma natural sementes e alimentos. As mais comuns são a B1, B2, G1 e G2, sendo a primeira de maior prevalência e toxicidade. Os suínos eles são muito sensíveis e sofrem redução do ganho de peso diário. Quando ingerem os sinais quando ingerem essas micotoxinas, os sinais são graves.
gerando incoordenação, tremores musculares, inapetência, sangue nas fezes e letargia. Quando crônico, leva a redução do desempenho, má aparência, icterícia e queda na imunidade. Já a zaeralenona é uma micotoxina produzida pelo fungo do campo Fusarium graminarium, causa um efeito estrogênico em suínos. Os suínos eles são os animais mais sensíveis, pois essa micotoxina ela é conjugada com ácido glucorônico e reduzida pela alfa-zearalenol, gerando uma ação estrogênica mais potente. Os principais efeitos observados incluem hiperestrogenismo, onde ocorre anéstro, leite-gases pequenas, síndrome dos membros abertos e diminuição do libido dos machos. Já os tricotecenos, a principal é a deoxinivalenol, seguido pela toxina T2, que causa diarreia e períneo, e o períneo fica hiperêmico. Vai gerar hipoglicemia, sendo hepato ou cardiotóxico. E o novelenol ele vai atuar pela inibição da síntese proteica e interfere na síntese do DNA, RNA, induzindo úlceras no trato digestório e reduzindo o desempenho e imunidade do animal. Como forma de controle dessas micotoxinas, é necessário escolher a variedade mais resistente ao ataque fúngico, fazendo a utilização da mesa dizemétrica após a secagem do grão, armazenando ele em locais adequados e impor uma qualidade de grãos para a produção da ração. Além disso, utilizar ácidos orgânicos para evitar a proliferação fúngica e também o uso de aditivos antimicotoxinas são importantes para neutralizar os efeitos dessas micotoxinas. Agora, sobre a doença de Algésica, ela é uma doença de notificação obrigatória, afetando vários animais, mas causa mais prejuízo nos suínos. Quando ela adentra no rebanho, eleva a mortalidade e a morbilidade de leitões, causa imunossupressão e atraso no crescimento dos suínos, na engorda, e também gera perdas produtivas em porcas gestantes. É uma doença primária. Já os outros animais eles são hospedeiros finais. O estado de Santa Catarina ele foi o único que se erradicou a doença, e o último surto foi dado em julho de 2018. Caso ocorra outro caso dessa contaminação, a vacina como forma de contingênica e erradicação pode ser utilizada. O vírus causador é o herpes vírus porcino, tipo 1, envelopado, DNA e apresenta latência. Sobrevive entre 2 a 7 semanas no ambiente e até 5 semanas na carne. Não tem variação antigênica, entretanto, cepas com variações no grau de patogenicidade e tropismo por diferentes tecidos, tanto nervoso e respiratório. Pode ocorrer de 3 formas: a aguda, a crônica e a de forma latência. Na primeira fase aguda, a via de infecção é nasofaríngea, que quando acomete porcas gestantes causa aborto e em leitões com menos de 35 dias, gera 100% da mortalidade por causar encefalite. Na fase crônica, observa-se mais em animais de engorda, onde o vírus infecta macrófagos alveolares predispostos à pneumonia secundária. Já na forma de latência, onde o vírus aproveita situações imunossupressoras. Ele vai se manifestar através de 3 formas clínicas, que são sinais nervosos, sinais respiratórios e sinais reprodutivos. Mais precoces observados incluem o aborto, natimortos e animais fracos. Leitões podem apresentar incoordenação e morte de 100% leite-gado. Os sinais clínicos mais observados na fase crônica são respiratórios, observando uma pleuropneumonia com presença de pleurite. Observa-se animais de outras espécies apresentando sinais clínicos semelhantes. O diagnóstico pode ser tanto virológico como sorológico, utilizando a técnica de soroneuralização e ELISA. Como diagnósticos diferenciais, a gente tem a doença do edema, intoxicação
por NaCl e meningocefalite. Quando diagnosticado, deve ser notificado obrigatoriamente, sendo importante na área de comercialização de carne e derivados. Agora, sobre a doença de Glasser, é impossível erradicar esse agente, então é necessário saber conviver com ele e prevenir. É uma doença multifocal, causada pela Glasseria parasuis, e mesmo utilizando muitos antibióticos preventivos, não há muito sucesso. É uma bactéria gram-negativa, pertencente à microbiota normal dos suínos, e a transmissão é vertical e é a forma natural de contaminação dos leitões. Quando a microbiota está estável, há uma exclusão competitiva entre os agentes com secreção de substâncias antimicrobianas, e quando ocorrem alterações no equilíbrio, surgem os problemas. A contaminação dos leitões pelas porcas antes do desmame é importante para desenvolver resposta imunológica, não necessariamente ocorrendo a doença. Entretanto, principalmente na fase de creche, animais que não entraram em contato com o agente e não criaram imunidade, ocorre a doença. Observa-se em pericardite, pleurite e peritonite. A doença ainda é prevalente devido à pobre colonização da microbiota na maternidade, causada pela utilização de antibióticos preventivos nas porcas e nas leitoas, pela alta taxa de reposição de matrizes e o alto número de sorotipos na granja. Leitegados numerosos também afeta, e imunossupressão pelo estresse na desmama e mistura de leitões de diferentes origens, diferentes leitegados. Nos abatedouros, nos casos crônicos, encontra-se muita fibrina na carne. A bactéria ela apresenta tropismo pelas membranas serosas, sinovial e meningeal, e também no pulmão, podendo causar pneumonia, pleurite, pericardite, peritonite, meningite, poliartrite. Isso. O animal apresenta uma doença súbita com anorexia e febre. Os sinais variam com o local da lesão, mas observa-se bastante tosse, dispneia, cianose, incoordenação, decúbito lateral, artrite e claudicação. Em leitoas são não imunes, pode ocorrer abortos. O diagnóstico é através do histórico, sinais clínicos e necrópsia. Para diagnóstico, isolamento bacteriano não é muito eficiente, então recomenda-se PCR da lesão. Para controlar essa doença, na reposição deve-se ser adaptado sanitariamente e conhecer a origem do animal. O melhor seria a autorreposição para evitar trazer novas cepas. O banimento dos antibióticos preventivos na gestação e maternidade também é importante. E os leitões eles devem ingerir o coloso da mãe biológica nas primeiras 12 horas e ser desmamado com no mínimo 24 dias. Além disso, a imunidade da porca e dos leitões deve ser melhorada através da vacinação e alimentação. Agora, sobre o Streptococcus suis, ele é responsável por causar meningite, artrite, endocardite, pneumonia, endometrite e septicemia, mas dentre elas, as mais observadas são as duas primeiras. São identificados 35 sorotipos, podendo ser dividida de tipo 1 e tipo 2. No primeiro dia, os leitões eles já se contaminam, pois as matrizes liberam poucas quantidades de agentes com menor potencial patogênico, assim formando a microbiota. Esse evento ele é necessário para evitar o aparecimento de doenças nas fases de creche, que se situa muito prevalente. Essa situação ela é explicada devido a uma colonização da microbiota dos leitões na maternidade, pois ocorre a utilização de antimicrobiota preventiva nos leitões e porcos, pela alta taxa de reposição das matrizes, pelo grande número de sorotipos circulantes, leitegados numerosos e ingestão de colostro, quando a ingestão de colostro é baixa, além do estresse causado pela desmama. A bactéria ela é pertencente às vias aéreas, trato digestório e genital dos suínos. O desenvolvimento da doença ela pode ocorrer em todas as idades, mas se manifesta principalmente na terminação. No caso de artrite, afeta leitões nas primeiras semanas de vida, decorrente dos ferimentos ocasionados no corte de dente ou escoriações na pele. São observadas artrites purulentas com grande extensão, que são tratadas com penicilina associada a streptomicina ou ceftriaxone.
com antitérmicos e anti-inflamatórios, para prevenir de se lixar a superfície e não cortar os dentes, e também utilizar polímero no piso ou utilizar piso vazado. A meningite é outra manifestação comum, afetando principalmente leitões de creche e recria, causando sinais nervosos, porém são casos isolados. A transmissão ela ocorre por via nasal ou vertical. Os sinais clínicos observados incluem febre, decúbito lateral, movimentos de pedalagem, opstótono e vocalização intensa. Na necrópsia, as meningites elas podem estar hiperêmicas e cobertas com material purulento. Pode ocorrer também endocardite e vegetativa. O diagnóstico é presuntivo, sinais clínicos mais as lesões de necrópsia, podendo realizar exame bacteriológico, coletando cérebro, pulmão, líquido articular e válvulas atrioventriculares. Evitar colher material que estão sob antibioticoterapia. Os principais diagnósticos diferenciais são intoxicação por NaCl, doença de Glasser e doença de edema. Como forma de controle, é importante fazer cuidado na hora da reposição e, se possível, usar autorreposição. Banir o antibiótico na fase de gestação e maternidade, garantir a ingestão do coloso da mãe biológica nas primeiras 12 horas e desmame dos leitões no mínimo 24 dias, e depois, e dessa forma, a gente melhora a imunidade das porcas e dos leitões. Sobre as doenças do trato geniturinário em porcas, elas são doenças bastante prevalentes, afetando o desempenho reprodutivo e levando ao óbito do animal. Antigamente eram mais importantes, porém hoje em dia, com a melhoria da qualidade da água dos bebedouros e a utilização de inseminação artificial, diminuiu a incidência desses casos. Então, elas estão relacionadas a abortos e infecções uterinas. Temos a cistite, que é causada pela bactéria presente nas fezes, pele e ambiente, sendo a E. coli uropatogênica a mais importante, resultando no desequilíbrio entre pressão da infecção e números de micção, e acaba aumentando a taxa de abortos, mastite, leitegadas pequenas e retorno do cio. As porcas elas apresentam uma predisposição anatômica, pois a uretra é calibrosa e curta e próxima da região retal, facilitando a infecção urinária e uterina. O ambiente contaminado favorece o surgimento da cistite. O número de abatedouros de porcas e a quantidade é muito importante, pois pode ocorrer disputa e diminuição de gestão de água, além de problemas que limitam a movimentação das porcas e gerando rachaduras nos cascos, que pela dor não levam as porcas não levantam para beber água. A dibiose da vulva é importante, pois facilita a ascensão das bactérias. Então, quando ser utilizado antibióticos de forma adequada, como preventivo, acaba afetando esse equilíbrio. Os sinais clínicos muitas vezes eles passam despercebidos, porém pode-se observar descarga vulvar mucoide ou purulenta, urina turva e com odor amoniacal. As lesões observadas são hiperemia e espaçamento da bexiga, acúmulo de pus e mucosa. O diagnóstico é feito através da urinálise, sendo importante para mostrar para o produtor que muitas vezes é necessário entrar com antibiótico. E também deve ser observado a presença de nitrito, proteína e sangue no sangue, nas fezes. O controle das infecções e os problemas correlacionados ocorre pela testagem das porcas e saber a prevalência da doença na granja, limpando adequadamente as instalações várias vezes ao dia, e fazer ela ingerir água adequadamente, principalmente de boa qualidade e em grande quantidade. O tratamento é feito nas porcas positivas utilizando antibióticos, e evitar o tratamento coletivo, pois o antibiótico não atinge as concentrações necessárias na ração para eliminar a bactéria. Em relação aos problemas reprodutivos, isso ocorre pela bactéria da uterina infectar em útero, que pelo processo inflamatório produz prostaglandinas, e isso induz ao aborto. Além de que vai produzir citocinas, reduzindo o apetite e com redução do score corporal e diminuição da produção do GNRH. Temos também a infecção uterina,
que ela pode ser uma consequência de infecção urinária, comprometendo a longevidade e produtividade da matriz. Como consequência, observa-se leitegadas pequenas, retorno do cio e também a morte das porcas. Os fatores que causam a infecção são inseminação tardia, que vai ocorrer a diminuição do estrógeno, responsável pela proteção do útero, auxílio ao parto, ao toque, e quando medicar com antibiótico de amplo espectro, e também o desmame com menos de 21 dias e infecção urinária. Era um grande problema antigamente, porém hoje em dia está mais controlado. O uso indevido de antibiótico para o controle de infecções urinárias é mais grave que a própria infecção, pois causa disbiose, podendo ocorrer a infecção uterina. E é isso. Obrigado pela atenção.